Toque Livre. Olá, gente, vocês que estão acompanhando a gente aqui na Web Rádio nas Ondas do Toque. Está começando um Toque Livre e nós vamos brincar, né? Hoje é um Toque Livre olímpico. Afinal de contas, a gente ainda está nessa ressaca das Olimpíadas, avaliando o que teve de bom, o que teve que não foi tão bom assim, o que pode melhorar, pensando no próximo ciclo olímpico, que vai durar só 3 anos, né? Paris é logo ali, 2024. Então, a gente conversou com o coordenador do curso de Educação Física da Estácio em São Paulo, o professor Marcelo Lourenço. Ele bateu um papo com a gente e o primeiro ponto que ele gostou de destacar foi o fato do Brasil ter conseguido a melhor colocação e o melhor resultado no quadro de medalhas, né? O Brasil terminou em 12º lugar com 21 medalhas no total, superando até mesmo a participação em casa, uma coisa que geralmente não acontece. Os países costumam ser muito melhores quando são os anfitriões do evento. E essa campanha obteve esse resultado mesmo com um desempenho abaixo do esperado de algumas modalidades, não foi mesmo, professor Marcelo? Falando especificamente dos esportes, a gente consegue enxergar alguns esportes que tinham como meta a medalha de ouro, não conseguiram alcançar, ou mesmo qualquer outro tipo de medalha não conseguiram alcançar, como o vôlei masculino, mas também não acho que pode ser encarado como decepção se você pensar que nas últimas 5 edições dos Jogos o Brasil sempre esteve entre os finalistas. A gente tem algumas surpresas do boxe, vindo com 2 medalhas. Outro esporte também que representou muito bem foi a canoagem, com o ouro do Isaquias, a ginástica artística trazendo ouros também, o atletismo trazendo ouros. Então o balanço é extremamente positivo. Pois é, né, professor? Mesmo sendo um balanço extremamente positivo, a gente, dentro desse balanço extremamente positivo, a gente tem que destacar, né, que as Olimpíadas permitem que o público descubra, conheça, se emocione e passe a acompanhar várias modalidades, né? Como que isso influencia para essas modalidades daqui para frente? A gente tem um desenvolvimento melhor, uma exposição melhor de diversas modalidades que normalmente elas não estão na mídia. O futebol de campo também conseguindo uma força a mais aí para o esporte, mas os outros esportes que não têm tantos adeptos, não têm tanta divulgação, é fundamental esse desempenho dos Jogos Olímpicos, porque ganhando esse tipo de exposição, eles conseguem mais adeptos, mais praticantes e, consequentemente, os resultados no futuro podem acontecer. E aí, né, professor Marcelo, nessas descobertas, o público brasileiro caiu de amores pelo surf e pelo skate, que trouxeram 4 das 21 medalhas. E aí, né, professor Marcelo, nessas descobertas, o público brasileiro caiu de amores pelo surf e pelo skate, que conquistaram 4 das 21 medalhas para o Brasil. Foi o ouro do Ítalo no surf, as pratas da Raíssa, do Kelvin e do Pedro no skate, né? O pessoal virou entendido em skate e em surf da noite para o dia, a ponto de criticar as notas dos juízes para os atletas. E aí, professor, isso já era uma coisa esperada ou que gostou mesmo assim? Como que fica a herança dos, entre aspas, esportes radicais que estrearam nas Olimpíadas de Tóquio para o Brasil daqui para frente? Que o Brasil, nos campeonatos mundiais, no circuito e nos X Games, eles têm sempre grande desempenho nessa modalidade. Então, com certeza, adicionando essas 2 modalidades nos Jogos, a gente conseguiu resultados muito satisfatórios ou acima do esperado. Apesar do resultado positivo, melhor campanha, desempenho marcante em algumas modalidades, a gente não pode se iludir, né, professor, achando que tudo está ótimo no que diz respeito aos esportes olímpicos do Brasil, né? A gente tem que pensar um pouco melhor nisso. Qual que é a avaliação que o senhor faz, professor Marcelo? Isso é um estímulo, mas a gente ainda está longe das grandes potências. Por quê? Porque a gente ainda não tem uma cultura esportiva, mas eu espero que esse momento ele não passe, já que a gente tem só 3 anos para Paris, né? A próxima Olimpíada a gente não tem muita margem de erro, porque é um tempo muito curto, a programação já começou, a gente vê atletas já postando que já voltaram a treinar, então é importante a gente manter. Mesmo com a queda de investimento, a gente teve resultados, alguns bem inesperados. Agora é trazer todo esse ambiente de olimpismo, de Olimpíada, de torcida, e efetivamente trabalhar o esporte de base,
principalmente o esporte escolar, para fomentar todas essas modalidades que tiveram apelo na mídia e com certeza ganharam muitos seguidores. E aí, né, professor, mesmo que tenha os atletas, que tenham as pessoas que viram as modalidades se interessarem em começar a praticar, que possam virar atletas no futuro, aí vem aquele peso-chave, né? Sem investimento, não é possível melhorar a situação, o desempenho olímpico do país. E nós temos a previsão, né, de que vão ter menos recursos para a preparação das equipes olímpicas para o ciclo que leva a Paris. E aí, como que a gente lida com esse saldo positivo, mas com essa possibilidade aí de ter que fazer mais com menos recursos? Então, o saldo é extremamente positivo, mas eu acho que realmente a gente precisa pensar o que a gente vai fazer com todo esse benefício e não ficar encostado, não mexer nas nossas políticas esportivas, porque senão a gente vai continuar no mesmo lugar ou até cair, porque o investimento comparado Rio 2016, comparado com Tóquio, ele foi quase 50% menor. Então o alto rendimento ele ficou um pouco desamparado. A gente sabe que também individualmente alguns atletas que se cuidaram aí durante essa pandemia para esse desempenho. Então, pontos positivos e negativos a gente tem. Agora é saber o que a gente vai potencializar os pontos positivos. Vocês ouviram aí o coordenador do curso de Educação Física da Estácio em São Paulo, professor Marcelo Lourenço. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade, pela participação. O senhor participou conosco no Roda de Toque, falando sobre as expectativas para as Olimpíadas e agora voltou aqui para fazer esse balanço especialmente aqui para a Web Rádio. Então a gente agradece a sua participação e convida todo mundo que está ouvindo a continuar ligado aqui na Web Rádio nas Ondas do Toque, porque nós vamos trazer outros especialistas fazendo também esse resumão da Olimpíada, o que fica. Então, assim, fiquem muito atentos aí na nossa programação, hein? Continuem ligados, porque você sabe, aqui nas Ondas do Toque é 100% esporte. Toque Livre.